Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E convido os irmãos que abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 26, dos versículos de 1 a 11. E por favor acompanhem a leitura que será feita desta porção preciosa e maravilhosa da palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que abençoe a pregação da sua palavra. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, glórias e louvores sejam dadas a Ti, ó Deus. A Tua palavra está aberta diante de nós, a Tua palavra foi lida, já entoamos, ó Deus, cânticos ao Senhor, já elevamos, ó Deus, as nossas orações de gratidão, louvor e glória ao Teu santo nome, e agora, ó Deus, rogamos de Ti, que o Senhor fale, ó Deus, a cada um de nós que aqui está. É com muito temor e tremor, ó Deus, que me apresento neste momento, para esta tão grande responsabilidade, de trazer, ó Deus, a Tua palavra. Aplica, ó Deus, a mim e a todos os que estão aqui nesta noite para ouvi-la. Fica conosco, ó Deus, tenha misericórdia de nós, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito do que eu vou falar nesta noite se encontra num livro chamado A Graça Incansável, o Evangelho segundo Isaque e Jacó. Existe esse livro também, A Graça Incansável, o Evangelho segundo Abraão, né? Mas especificamente esta noite muito do que vamos falar está nesse livro, obra de Ian M. Duguid, se a pronúncia for essa, me perdoem a pronúncia. Mas o que é interessante é começarmos a pensar sobre a vida dos patriarcas e a vida de todos os personagens bíblicos, excetuando-se o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que a Bíblia, ela em nenhum momento, ela esconde ou tenta esconder as mazelas daqueles que foram chamados por Deus para realizar a obra de Deus. A Bíblia não tem esse pudor, ela não tem esse objetivo. E isso, em primeira instância, e em maior instância,
é exatamente para demonstrar todo o poder de Deus, que usa pessoas limitadas como nós para realizar a sua obra. Em segundo lugar, o que está registrado na palavra serve para nós hoje não repetirmos tudo aquilo que esses personagens bíblicos fizeram de errado ou em desacordo com a palavra de Deus. E isso, meus irmãos, de fato, é um estímulo para cada um de nós. Saber que nós, pequenas criaturas, pessoas imperfeitas, pecadores, que não temos nenhuma capacidade em nós mesmos de realizar nada de bom diante de Deus, somos usados por esse Deus perfeito, santíssimo, todo-poderoso, para realizar a sua obra. A razão para isso eu já falei, mas tem também uma outra razão, que é muito simples, ou pode parecer muito simples. A força do Senhor, ela fica mais visível quanto maiores são as nossas fraquezas. A sua glória mais aparente, quanto mais insignificantes são as pessoas que realizam os propósitos maravilhosos do Senhor. Nós podemos verificar isso no texto que eu até usei hoje pela manhã, aqui na plenária da SAF, que se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Por favor, me acompanhe lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, para que o poder seja de Deus e não de nós. Percebam então, irmãos, que a excelência, o tesouro, está em Deus, não em nós. O Evangelho do Senhor Jesus é essa excelência, é esse tesouro. Nós, como os patriarcas, como os personagens bíblicos, somos vasos de barro, usados por Deus, encarregados de levar esta palavra maravilhosa a tantas e tantas pessoas. Vezes seguidas, meus irmãos, a graça do Senhor e a glória do Senhor domina a fraqueza e o despreparo dos seus instrumentos. Passo a passo, Deus vai cumprindo a sua promessa, a promessa feita a Abraão, a promessa feita a Isaque, a promessa feita a Jacó, a promessa feita a cada um de nós. Mas especificamente a promessa que foi feita a Abraão, Deus vai cumprindo, passo a passo, cumprindo essa promessa. Abram, por favor, Gênesis 15, capítulo 5. Por favor, Gênesis 15, versículo 5, perdão. Então, conduziu até fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. E ele disse: será assim a tua posteridade. No texto que nós lemos, há a promessa para Isaque, porque Abraão obedeceu, a promessa passa para Isaque então, e Deus vai cumprir essa promessa, e Ele vai fazer isso. O avanço dos propósitos de Deus, nós verificaremos nas gerações seguintes. Essas gerações seguintes, começando em Isaque, elas são incumbidas de prosseguir na fé de Abraão. E isso permanece até hoje. Nós devemos seguir na fé de Abraão. Por isso, meus irmãos, desde o princípio, fica claro para Israel, e deve ficar claro para nós hoje, que o Evangelho triunfa, não pelas nossas forças, mas pela graça incansável do nosso Deus. Dito isto, nós podemos pensar a respeito da vida de Abraão, da passagem do bastão de Abraão para Isaque. Quantos de nós nunca ouviu falar
os seguintes ditos populares: filho de peixe, peixinho é. Todos nós já ouvimos falar. Tal pai, tal filho, também todos de nós já ouvimos falar. Isaac, meus irmãos, era, portanto, em pleno sentido, alguém semelhante ao seu pai. Isaac muito se assemelhava a seu pai e, mais do que isso, situações da vida de Isaac eram tais quais situações que o pai dele, Abraão, passou em sua vida. Querem verificar comigo? Gênesis, por favor, capítulo 11, versículo 30. Sarai era estéril, não tinha filhos. Agora, por favor, vá para Gênesis 25, versículo 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. A mãe de Isaac era estéril, a esposa de Isaac, estéril. Mais uma semelhança da vida de Abraão para a vida de Isaac. Gênesis 12, capítulo 12, versículo 10. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. O texto que nós lemos, capítulo 26, versículos 1 e 2. Sobreveio fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão. Foi Isaque a Gerar, a visitar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Fome em Abraão, e Abraão vai para o Egito. Fome em Isaque. Isaque espera, fica, que eu vou te dizer a terra para que você vai. Gênesis 12, outra semelhança entre Abraão e Isaque. Gênesis 12, versículo 13. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. O pai de Isaque, uma segunda vez ainda, usa deste mesmo subterfúgio. Vá, por favor, a Gênesis 20, versículo 1. Gênesis 20, versículo 1. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sua e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Agora, Gênesis 26, versículo 7, o texto que nós lemos. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Então nós vemos, meus irmãos, pelo menos 3 semelhanças claras de acontecimentos na vida de Abraão que se repetem na vida de Isaque. A primeira delas, a esterilidade das esposas. A segunda, a fome na terra. A terceira, a mentira dos servos de Deus. Vamos, portanto, passar examinando cada uma dessas 3 realidades da vida de Abraão e da vida de Isaque. Vamos, quem sabe, aplicá-las às nossas vidas. Vamos verificar então também como o Senhor Jesus nos orienta em cada uma dessas situações a glorificá-lo, a sermos aquilo que Ele espera de cada um de nós. Primeira semelhança entre Abraão, ou a vida de Abraão, e a vida de Isaque: a esterilidade das esposas. Pense em algo terrível. Todo homem, quando casa com uma mulher, e toda mulher, quando casa com um homem, creio eu que na normalidade das situações ou das coisas, o andamento da vida nos faz pensar em filhos, em ter filhos, em perpetuar a nossa descendência, em glorificar a Deus quando este casal que toma matrimônio é crente no Senhor Jesus. O que eles pensam? Glorificar a Deus tendo filhos. Imagine então
quando uma mulher descobre que não pode ter filhos. Realmente é algo terrível, terrível. Agora imagine aqueles que receberam do Senhor uma promessa e que dizia essa promessa, que de vocês ou de ti farei uma grande nação. Nós estamos seguindo com o pastor Milton uma sequência de sermões pregados acerca da vida de Abraão, o pai da fé. E nós temos visto e já vimos como Abraão e sua esposa reagiram à situação de suas vidas quanto à esterilidade de Sara. Eles tentaram, e mais do que tentar, eles realizaram, eles fizeram, tomaram uma atitude para ajudar a Deus, ou na sua mente, pensaram estar ajudando a Deus. Eles caminharam contrariamente àquilo que Deus havia prometido a eles. Abraão, de ti farei uma grande nação. Abraão e Sara tomaram outro caminho. Isaac, qual o caminho que Isaac tomou, sabendo que sua esposa era estéril? Vejamos aí, versículo 25, de 19 a 21, nos dá a resposta. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. A atitude de Isaque diante do Senhor é completamente diferente da atitude de seu pai. Podemos imaginar que, por conhecer toda a história, Isaque age de forma diferente. É como nós hoje, que conhecemos toda a história da palavra de Deus, conhecemos, a palavra já foi revelada para nós, nós conhecemos tudo, deveríamos também agir diferentemente, como eu falei no início, daqueles que erraram no passado. Isaque, então, testemunha ocular dos fatos que aconteceram na vida de seu pai e de sua mãe, toma uma atitude diferente. Mas também porque Isaque tinha fé. Isaque também havia sido testemunha ocular de um acontecimento consigo mesmo. Se os irmãos se lembrarem, em Gênesis 22, versículos de 15 a 18, nós temos ali o registro do sacrifício eminente de Isaque e o impedimento de Deus no exato momento em que Abraão iria imolar ali o seu filho. Diz assim: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Isaque, ele era testemunha dos acontecimentos da vida de seu pai e de sua mãe. Ele foi testemunha deste acontecimento onde ele estava ali presente e viu a providência do Senhor preservando a sua vida para que a promessa se cumprisse. E mais do que isso, Isaque creu no Senhor, o Senhor da promessa. Ele creu que o Senhor era poderoso para cumprir a sua promessa. Então ele tem uma atitude completamente diferente de seu pai Abraão. O que Isaque faz? Isaque ora. Isaque ora a Deus. Voltando, capítulo 25,
versículo 21. Isaque orou ao Senhor por sua mulher. Nós podemos aprender aqui, irmãos, já de antemão, que nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos orar uns pelos outros e nós devemos aguardar a resposta do Senhor. E apressadamente, rapidamente, olhando somente para este versículo, nós podemos imaginar que foi muito fácil, porque o versículo continua dizendo: e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Mas isso não foi de hoje para amanhã, meus irmãos. Vamos ali ao versículo 26. 26, deixe-me ver. Sim, versículo 26 diz assim: depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Quando Isaque toma Rebeca por esposa, ele tinha 40 anos. Nós lemos isso aí no versículo 20, do capítulo 25. Quando Rebeca dá à luz aos gêmeos, ela tem 60 anos, Isaque tem 60 anos. Se passaram então, meus irmãos, 20 anos. 20 anos, Isaque orando ao Senhor, para que o Senhor respondesse a sua oração. Se isso tem outro nome, eu não sei, porque para mim isso é fé, é crer no Senhor da promessa. E isso nos ensina muito a esperar no Senhor, esperar que o Senhor responda às nossas orações. Mas, e se o Senhor não responder às nossas orações? E se tudo aquilo que nós quisermos ou pleitearmos diante de Deus não for conforme foi a resposta para Isaque, e Deus nesta vida não responder às nossas orações? Deus não é obrigado, meus irmãos, eu tenho que falar isso para mim e para vocês. Deus não é obrigado a nos atender nas nossas orações. Isso não tira a nossa obrigação de continuar orando ao Senhor, de continuar pleiteando, de continuar pedindo. E aqui eu quero abrir um parênteses e deixar bem claro para os irmãos que os nossos pleitos devem ser pleitos lícitos diante do Senhor. Não tenho que ficar pedindo coisas que não são lícitas, que não devemos pedir. O que Isaque pede é lícito. É lícito porque ele conhece a promessa, ele sabe da promessa do Senhor e ele crê na promessa do Senhor. Então ele pede ao Senhor que dê à sua esposa a oportunidade de conceber, para que a promessa do Senhor se cumpra. Dito isto, eu tenho que dizer também que mesmo o Senhor não respondendo às nossas orações, Ele é bom. O Senhor é bom, mesmo quando não nos responde. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Senhor já nos deu aquilo de que mais nós necessitávamos, aquilo de que nós mais carecíamos. O Senhor nos deu o seu Filho amado, o Senhor nos deu o Senhor Jesus Cristo. Isso é mais do que qualquer coisa que nós possamos precisar nesta vida. E se Ele já nos deu o Senhor Jesus, Ele não nos dará também a vida eterna em Sua presença? Não estaremos nós na glória eterna com Cristo, vivendo a glória de Deus? O que mais nós queremos? O que mais nós precisamos? O que mais nós necessitamos? A bondade de Deus para com seu povo já foi suficientemente demonstrada por meio da cruz de Cristo. Deus não precisa mais demonstrar bondade para nós.
E se nada do que nós precisássemos para viver nessa vida acontecesse, Deus continuaria sendo bom, continuaria sendo o mesmo Deus que atendeu a oração de Isaque. A morte de Cristo e a vitória sobre a morte, isso continuará sendo verdade, meus irmãos, mesmo que tenhamos que seguir um caminho semelhante de sofrimento e de anulação como ele, enquanto viveu neste mundo. Essa verdade não muda, seja como for a nossa vida. A verdade da cruz de Cristo, a sua morte e a vitória de Cristo sobre a morte não mudará. Esta é a primeira semelhança entre a vida de Abraão e a vida de Isaque. Abraão tinha uma esposa estéril, Isaque também. Abraão e sua esposa tentaram ajudar a Deus. Isaque, movido pela fé e pelo conhecimento da promessa e o testemunho de sua vida, toma uma atitude diferente. E isso nos fala muito. Mas a segunda semelhança entre a vida de Abraão e a vida de Isaque foi a fome que acometeu aquela terra. Lembrem-se, irmãos, que nós estamos falando aqui da terra prometida. Tanto Abraão quanto Isaque já estão habitando naquilo que é a terra prometida. E Deus assola aquela terra por uma segunda vez pela fome. Nós já lemos os textos e nós não precisamos ler novamente, mas enfatizando que a fome que vinha sobre aquela região era algo tremendamente terrível. Nós temos experiências no Brasil de seca no Nordeste. Nós vemos o sofrimento das pessoas quando passam por um longo período de estiagem, quando os animais morrem por falta de água, por falta de alimento. Pessoas deixam a sua terra em busca de alimento, em busca de sobrevivência. Foi isso que Abraão fez no primeiro registro de fome. E possivelmente Isaque seguiria o caminho de seu pai. Possivelmente, da mesma forma que ele via e viu a sua mãe estéril que concebeu a promessa do Senhor, agora ele vê a fome novamente assolando aquela região. Ele possivelmente pensa: meu pai foi para o Egito em busca de alimento. Possivelmente ele pensou também em ir para o Egito, mas Deus providencialmente o freia. E isso nos traz também uma reflexão para que nós possamos fazer. Na verdade, duas. A primeira é que nós podemos confiar em Deus para o cumprimento das promessas. Nós não precisamos fugir ou correr para buscar pelas nossas próprias forças o sustento. Nós devemos confiar em Deus para cumprir todas as promessas que Ele tem sobre as nossas vidas. Uma segunda reflexão que nós devemos fazer é que ele mostra como essas promessas se mantêm na existência das gerações seguintes. Nós vemos nestas semelhanças entre Abraão, ou a vida de Abraão e a vida de Isaque, que as promessas do Senhor, elas se mantêm. Passada uma geração, a promessa se mantém. E essa promessa se mantém até hoje. Ela se mantém para nós. As promessas do Senhor, elas se mantêm. Elas foram já parcialmente cumpridas com a vida do Senhor Jesus, a primeira. E a vinda do Senhor Jesus, a segunda. Essa promessa também, ela se mantém para nós. Quando Deus faz uma promessa, quando Deus entra em aliança, Ele cumpre a sua parte na aliança. E nós devemos entender então, meus irmãos, que
providencialmente, este freio que foi colocado na vida de Isaque para permanecer naquela terra também tem propósito. Nada acontece sem um propósito. É assim, foi assim na vida destes homens, destas mulheres, é assim nas nossas vidas. Então vejam, além da experiência da esposa estéril, Isaque agora passa pela experiência da terra estéril, da terra que não produz, da terra que não dá fruto. A terra prometida é mais uma vez assolada pela fome. É o que nós lemos aí em Gênesis 26, versículo 1. O Gênesis 26, versículo 1, ainda nos informa que Isaque vivia na terra dos filisteus. Diz aí: sobrevindo fome à terra além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Então estava Isaque ali em meio a um povo estranho. Isaque habitava numa terra em que outro povo habitava. Habitava ali os filisteus. E nesse momento então de grande fome, Isaque vai ter com o rei, com Abimeleque. E possivelmente este Abimeleque aqui não é o mesmo Abimeleque de lá, de Abraão, né? Possivelmente é um descendente daquele da época de Abraão. Mas então nos informa aí que Isaque vivia na terra dos filisteus. No Gênesis 26, versículo 2, não à toa o Senhor aparece a Isaque. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Como eu já falei, Isaque por certo ficou tentado a ir para o Egito, imitando ou seguindo os passos que seu pai dera anteriormente. Deus diz a Isaque para não ir ao Egito e ficar na terra. E mais do que isso, nós vemos de 3 a 5 que Deus promete cumprir a promessa feita a Abraão e dar a Isaque aquela terra onde ele estava, descendentes e bênçãos. Versículos de 3 a 5 diz: habita nesta terra, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Então Deus freia Isaque, reforça a Isaque a promessa, e mais do que isso, que irá cumprir em Isaque essa promessa. Isaque crê e Isaque obedece. Versículo 6 diz: Isaque, pois, ficou em Gerar. Mais uma atitude para nós refletirmos. Nós estamos obedecendo ao Senhor? Nós estamos atentando para a voz do Senhor? E eu não estou aqui querendo dizer que Deus está aparecendo para nós como apareceu para Isaque. O que eu quero dizer é que Deus revela para nós a sua palavra, nos dá a sua palavra, onde está contida nessa palavra todas as leis do Senhor, todos os mandamentos, todos os preceitos e estatutos do Senhor. E Deus aqui diz a Isaque que Abraão cumpriu tudo isso, e por isso Deus vai cumprir a sua promessa. Mas não é porque Abraão cumpriu que Deus vai cumprir, é porque Deus é fiel que Ele vai cumprir. Mas Ele requer de nós, e requeriu de Abraão, a obediência às suas leis. Será que nós estamos obedecendo às leis do Senhor? Isaque obedeceu. Isaque ficou naquela terra. Isaque seguiu aquilo que Deus prometera.
Ele cria em Deus e isso para ele era o correto a ser feito. Obedecer a Deus era o correto naquele momento a ser feito na vida de Isaque. Obedecer a Deus deve ser o que nós devemos ter em nossa mente a todo tempo, porque isso é correto. Mas percebam, irmãos, que tal qual Isaque, nós também podemos deslizar. Tão logo Isaque atende à voz do Senhor e fica ali, tão logo ele obedece ao Senhor, tão logo ele recebe a renovação da aliança que havia sido feita com Abraão, tão logo ele, após ter imitado a fé de seu pai, ao manter-se dentro dessa aliança, Isaque, à semelhança de seu pai, mente. E aqui está a terceira semelhança de acontecimentos entre a vida de Abraão e a vida de Isaque: a mentira. Servos de Deus, como eu e você, podem facilmente cair na tentação de mentir. Isaque mente, Abraão mentiu, porque temeram pela sua vida. Homens que confiaram no Senhor perdem a confiança muito rapidamente ao verem sua vida ameaçada. É isso que está acontecendo aqui. Ele corria perigo de vida, meus irmãos, é fato. Mas ele não teria que mentir, como seu pai também não deveria ter mentido. Nenhum dos dois deveria dizer que sua esposa era sua irmã. E por mais que alguns digam que é uma meia-verdade é mentira. É mentira diante de Deus. Não existe meia-verdade. Existe verdade e existe mentira. E o que Abraão e Isaque fizeram, semelhantemente, foi mentir. Mentir ao rei, dizendo que aquela era sua irmã, quando na verdade era sua esposa. Portanto, o que nós vemos aqui na vida de Isaque é que cuidar da própria vida se tornou mais importante do que obedecer a Deus. E de novo, um homem que acabou de obedecer a Deus, ficando naquela terra, recebendo a renovação da promessa de Deus, ele muito rapidamente muda de atitude, e agora é mais importante a sua própria vida do que obedecer a Deus, do que falar a verdade, do que não pecar. Meus irmãos, antes que alguém caia na tentação de apressadamente julgar a Isaque, vamos nos examinar e vamos ver em nós, primeiramente, se muitas vezes, por coisas muito menores do que a nossa vida estar em perigo, nós não temos mentido diante de Deus. Nós não temos preferido satisfazer as nossas vontades a obedecer a Deus. É muito fácil pegarmos aqui essa situação de Isaque para falarmos, mas como Isaque foi fraco, homem fraco, falta de piedade. Mas muitas vezes, irmãos, eu e você, nós temos deixado de fazer aquilo que agrada a Deus por temer a homens. Isaque está aqui temendo a homens, temendo a vida, temendo perder a vida. Ele está temendo aos homens daquela terra. Se eles souberem que ela é minha esposa, eles me matarão para tomá-la. Essa foi o mesmo pensamento de Abraão. E veja,
Sara era formosa, Rebeca também. Mulheres bonitas, que chamariam certamente a atenção daqueles homens daquelas terras. Eles temeram perder a vida. E o temer perder a vida, o temor de homens aí, passou a ser maior do que o temor do Senhor. E tanto Abraão quanto Isaque mentem. A ironia aqui é que o Deus que Isaque reluta em confiar, é o mesmo Deus que providenciou um cordeiro para tomar o seu lugar no altar no Monte Moriá. Nós já lemos o texto. Essa é a ironia. Deus é o mesmo. E quando eu e você tememos a homens, nós estamos desobedecendo, desonrando o mesmo Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, de todos os outros personagens da Bíblia. É o mesmo Deus. Quando nós recorremos a uma ilusória forma de nos proteger por mero conforto, prazer, reputação, nós estamos dando as costas para o amor de Deus, demonstrando o amor de Deus que foi demonstrado, quando Deus entrega o Cordeiro, seu Filho, para morrer no nosso lugar. Reflita sobre isso. Assim como Abraão e Isaque, todas as vezes que nós tememos a homens mais do que a Deus, nós estamos dando as costas para este amor de Deus que foi demonstrado na cruz do Calvário, quando semelhantemente Ele toma Cristo como Cordeiro e o mata em nosso lugar. É isso que nós fazemos quando tememos mais a homens do que a Deus. Irmãos, se Deus não poupou o seu próprio Filho, entregando de bom grado por nós, por que nós não podemos confiar nele com as nossas vidas? Por que temer mais a homens do que a Deus? Nós devemos confiar plenamente, totalmente no Senhor. Cristo não morreu em vão. Nós não podemos agir como se Ele tivesse. Versículo 8 diz: Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando pela janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Esse versículo nos mostra que o erro de Isaque sobre Deus era também sobre os habitantes daquela terra. Ele viveu ali por muito tempo e em nenhum momento a sua esposa esteve a perigo, ou mesmo o próprio Isaque esteve a perigo. Diferentemente de Sara, que foi parar nos palácios dos reis, Rebeca não. Rebeca permaneceu junto a Isaque. Isaque estava enganado em relação a Deus, porque não confiou e mentiu, e Isaque estava enganado em relação àqueles homens ali, aquele povo que habitava aquela terra. Muitas vezes nós também nos enganamos e falhamos. As nossas leituras, aquilo que nós pensamos em fazer em determinadas situações das nossas vidas, deve ter como pano de fundo toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Isso nos leva a confiar em Deus cada vez mais e mais e mais. Ao ser repreendido em seu comportamento pelo rei e ao ser questionado
Já no início do versículo 9, então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa, como pois disseste, é minha irmã? Entre o confronto que o rei faz e o questionamento que ele faz, a resposta de Isaque, ela é reveladora para nós, meus irmãos. Isaque responde no final do versículo 9: respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Isaque só estava pensando nele. Neste momento, ele só pensava nele. E perceba que quando nós mentimos, quando nós tememos a homens, quando nós achamos qualquer outra forma de viver fora da palavra de Deus, fora do amor fraternal do nosso Senhor, o que nós estamos em última análise fazendo é pensando somente em nós. Pensando somente em nós. Nós não pensamos sequer nas consequências sobre as outras pessoas. Isaque não pensou nas consequências da sua mentira. E não é isso, meus irmãos, muitas vezes a raiz dos nossos pecados? Nós somos motivados por aquilo que nós queremos, por aquilo que nos conforta, por aquilo que nos dá segurança. E assim, nós não pensamos nas consequências, nós não pensamos nos outros. Todas as vezes que nós agimos para satisfazer as nossas vontades, nós machucamos alguém, nós passamos por cima de alguém, nós não agimos com o amor que nós devemos agir. Nós não devemos com o amor que nos foi aplicado. Nós não agimos com graça que foi estendida a cada um de nós, a graça maravilhosa do Senhor Jesus. Quando Isaque deixou de temer a Deus e passou a temer a todo mundo, ele deixa de falar de Deus para as outras pessoas. Ele deixa sua confiança de lado, ele deixa sua vida piedosa de lado, e é assim conosco. Nós deixamos inclusive de pregar para as pessoas. Nós deixamos de falar do tesouro maravilhoso que o Senhor coloca em vasos de barro como eu e você. É isso que nos leva a temer mais a homens do que a Deus. Nós não ficamos livres mais para servir. Nós não temos mais a liberdade do serviço. Nós nos tornamos prisioneiros da nossa própria mentira. Isaque ficou preso à sua mentira. E se não fosse a providência de Deus, e se não fosse o próprio Deus mostrar ao rei, Isaque continuaria mantendo aquela mentira. E aí eu pergunto, como se cumpriria a promessa? Como daria Isaque continuidade? Como teria Isaque descendentes? Vocês conseguem imaginar se Rebeca engravida de Isaque no meio daquele povo, aquele povo achando que Rebeca era irmã de Isaque? A mentira, meus irmãos, não pode, não deve ficar encoberta. Por isso, se eu e você temos alguma coisa errada em nossas vidas, que nós possamos confessar diante de Deus, que nós possamos abandonar essas coisas, que nós possamos deixar de temer a homens e temer de fato somente a Deus. Aquilo que aconteceu na vida de Isaque facilmente acontece na vida de cada um de nós. Não se enganem, cada um de nós é passível
de temer mais a homens do que a Deus em qualquer situação, muito menor do que Isaac estava imaginando ali. Coisas muito menores na nossa vida, rapidamente nós viramos as costas e deixamos de temer a Deus. Portanto, nós devemos nos lembrar de Jesus, que não temia homens, não se ocultou da verdade para salvar a si próprio, como Isaac, como Abraão. Jesus não sonegou a verdade para evitar a cruz. Jesus é o nosso exemplo. Ao dar a vida pelo seu povo, caminhando para a cruz, na forma de um servo, ele não pensava em si, no próprio conforto, na sua segurança, não. Jesus pensava tão somente na glória de Deus. É isso que deve nos mover, a glória de Deus. E a glória de Deus, ela viria a ser demonstrada na salvação de um povo ingrato, um povo injusto, a ser restaurado e chamado de uma santa nação. Por causa dessa graça maravilhosa é que nós estamos aqui hoje. Por causa dessa graça maravilhosa, porque Jesus não temeu homens, é que nós estamos aqui hoje. É por isso que nós fazemos parte desta nação santa, povo chamado, povo escolhido de Deus. Lembra do que eu falei no início? Não é pela minha força, não é pela sua força, é pela graça incansável do nosso Deus, que irá cumprir todas as suas promessas. O plano de Deus não se restringia ao tronco familiar de Abraão. A obra de Deus contemplava fazer com que gentios, como Abimeleque, também se tornassem herdeiros do reino de Deus. Não estou dizendo aqui que Abimeleque foi salvo. O que eu estou dizendo aqui é que nós devemos falar do Senhor Jesus, do Evangelho, para que pessoas sejam alcançadas por Deus. Mas mais do que gentios, o plano de Deus ou a obra de Deus, ela também contemplava a trazer de volta aqueles que costumavam romper a aliança, como o exemplo de Isaac que nós vimos. Eu e você, meus irmãos, rompemos a aliança, mas Deus é gracioso, Deus é imensamente gracioso em nos trazer de volta, em nos levar ao arrependimento, em nos constranger diante do sacrifício da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus e nos trazer de volta, assim como fez com os patriarcas, assim como fez com Davi, assim como fez com tantos outros. Ele faz com nós, conosco, hoje, e continuará fazendo, porque Ele é fiel, porque Ele é fiel. Eu gostaria que os irmãos abrissem Isaías, por favor. Isaías capítulo 49, versículo 6, diz assim: Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Jesus Cristo, luz para os gentios, aquele que traz para junto de si o seu povo de volta, os remanescentes, aqueles que viram muitas vezes as costas para esta graça bendita. Eu e você devemos agradecer todos os dias pela graça incansável do nosso Deus.
porque não fosse ela, meus irmãos, eu e você estaríamos condenados à morte eterna. Mas por causa desta graça, que é incansável, nós fomos eleitos para viver a vida eterna na gloriosa companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de nós e que nós não nos esqueçamos que a semelhança de Abraão, de Isaque, nós também seremos colocados à prova. E o que nós vamos fazer quando formos colocados à prova? Essa é a pergunta que deve ser respondida por cada um de nós, nos lembrando que a graça é incansável. Deus nos abençoe.